O menino que descobriu as palavras. Era uma vez um menino que, ainda pequenino, descobriu tudo contente, que palavra é que nem gente. Umas são festa e alegria, como palhaço e folia. Outras são sempre tristeza, como doença e pobreza. Percebeu o menininho que a palavra carinho até as plantas entendem, todos os seres compreendem. Não se conteve e gritou: carinho é o filho do amor. O menino descobriu, ficou feliz e sorriu, que algumas são brilho, luz, como a palavra Jesus. Outras são dura verdade, como o tempo, a dor e a saudade. Palavras, pura beleza, como homem e natureza. Opa! A nossa aula começou? Tudo jóia? Hoje falaremos um pouco sobre interpretação de textos. Mas, me lembra aí o que é mesmo interpretação de texto? Calma que eu vou te lembrar. Vamos lá? Vamos ouvir um pouquinho e recordar o que é uma interpretação de texto? É muito simples. Todas as vezes que lemos no jornal, num livro, uma historinha de literatura, um texto do nosso livro de língua portuguesa, ou até mesmo uma historinha que estamos escutando de alguém, nós precisamos interpretar. Então, vamos entender o que significa interpretar? Nada mais do que compreender, entender o que você está lendo, o que você está ouvindo. Por exemplo, no livro de vocês de língua portuguesa ou até mesmo nas outras disciplinas, tem alguns textos e em seguida algumas perguntas relacionadas ao texto. Mas você só vai conseguir responder corretamente se você fizer o quê? Uma boa leitura. Sem uma boa leitura você não consegue interpretar. Por isso que muitas das vezes, na hora de responder as atividades, tem gente que demora, não consegue. Mas por quê? Porque não leu com tanta atenção. Não leu prestando atenção no que está escrito. Às vezes ler por ler. E aí não consegue entender o significado do texto. E aí, não consegue realizar as atividades que tem no livro. Então, sempre como eu digo na sala de aula, lembram? Se não está conseguindo responder, é porque não fez uma boa leitura. Vamos ler novamente? Então, todas as vezes que você lê e não entender o que você está lendo, é importante voltar e recomeçar a leitura, porque é melhor você ler e entender do que ler apenas por ler, para dizer, eu li, eu já terminei. Não é verdade? Às vezes nós entregamos uma historinha, uma literatura, e tem gente que faz a leitura bem rápida para poder terminar logo e falar, eu já terminei. Mas quando a procura saber, entendeu o quê, coleguinha? Eu não lembro, eu esqueci. Mas na verdade foi porque leu rápido e não compreendeu, não conseguiu interpretar aquilo que... Então, me diz aí, não é mais prazeroso ler com atenção para uma boa interpretação? Claro que sim. Você descobre novas palavras, você entende o que está escrito. E percebam, no livro de vocês, geralmente vocês vão encontrar no final do texto uma caixinha que é chamada de vocabulário, onde estão algumas palavras que muitas das vezes são desconhecidas por vocês, por mim. E aí do lado tem o significado para a gente poder entender melhor o texto. Também, nas atividades de interpretação, perguntam-se coisas totalmente relacionadas ao que você leu. Por exemplo, o título do texto, que é o que mesmo? Lembrou? O título do texto é o nome do texto. É aquele que fica mencionado logo em cima do texto. Chama-se título.
Às vezes perguntam-se o nome do autor, que é quem escreveu o texto. Perguntam-se quantos e quais personagens tem o texto que você acabou de ler. Pergunta sobre o que o texto que você leu está falando, para que você escreva um pouco sobre o que você entendeu. Então, gente, hoje falar de interpretar é lembrar você que precisamos de uma boa leitura para entender, compreender o que está sendo trazido para você naquele momento. Ou seja, pode ser nas atividades ou na sua vida, no seu dia a dia, em um lugar que você vá, que tenha um texto ou uma história. Então é importante essa questão de atenção. Bom final de semana para você. Beijo no coração. Se cuida. Segunda-feira estamos aqui de volta com mais uma aula. E não se esquece, para uma boa interpretação, um pouco mais de atenção. Tchau, tchau!